Olá, eu sou o Chico. Oi, eu sou a Irene do Planalto. E eu sou a Laísa, e me juntei com o Chico e com a Irene para disponibilizar a monografia Se o Grileiro Vem, Pedra Vai, em áudio. Essa é mais uma parte desse projeto. Métodos e técnicas. Em síntese, a grilagem ocorre em todo o território nacional, apesar do foco em terras devolutas. Quando estas não estão disponíveis, os grileiros passam a mirar as terras de terceiros, utilizando-se do tradicional mecanismo da falsificação de títulos de propriedade e do seu envelhecimento forçado já descrito. Os projetos de infraestrutura, destacando-se as rodovias, são bons indicativos do caminho que a grilagem segue, como indicado pela CPMI da Terra 2005, Oliveira 2005, Alves 2006. A Selim ressaltou também o fato de que os grileiros diversas vezes seguem a fome, ou seja, vão atrás das terras que poceiros já estão ocupando, posição reforçada pelo que foi apurado na CPI do sistema fundiário. A grilagem interessa-se por áreas já desbravadas pelos poceiros, pois pode conseguir assim, a um custo reduzido, a terra já beneficiada. Entretanto, não interessa ao grileiro a presença do poceiro, dando origem a diversas técnicas que visam efetuar a limpeza da área, ou seja, a expulsão dos poceiros. A CPI do sistema fundiário listou 7 dessas técnicas. 1. Invasão de posses através de animais do grileiro, a fim de destruir as benfeitorias e os plantios dos poceiros. 2. Obstrução dos caminhos e passagens utilizados pelos poceiros, a fim de dificultar o transporte e o escoamento da produção. 3. Desmatamento das áreas a fim de impedir as necessidades de expansão dos cultivos, ou então, através de queimadas ao redor das moradias, para obrigá-los a abandonar suas posses. 4. Semeadura de capim, inclusive através de avião, sobre as posses para prejudicar os cultivos. 5. Ameaças feitas por pistoleiros, guerra psicológica, a fim de amedrontar os poceiros para abandonarem suas posses. Podem ocorrer, inclusive, nas questões de terras, a prisão de poceiros sem ordem judicial, para obrigá-los a sair. 6. Expulsão dos poceiros por jagunços, envolvendo até policiais, sem ordem judicial, a mando do comprador da terra, sendo frequentemente a queima da moradia e de todos os itens. 7. Pressões e ameaças aos poceiros para venderem as terras a preços irrisórios ou então o pagamento de indenização das benfeitorias das posses mais antigas por novos lotes do tamanho pequeno, inferior ao módulo, sem escritura e registro do imóvel, podendo o poceiro perder a posse anterior e a nova. Novamente, há uma coincidência com os dados do relatório Racismo e Violência contra Quilombos no Brasil, da CONAC e Terra de Direitos, ao apontar os tipos de violação contra quilombolas. Assassinato, casos de violência que envolveram a retirada da vida. Contaminação por agrotóxicos e ou poluição de águas. Casos em que a violação de direitos da comunidade decorre do mau uso de agrotóxicos e ou poluição das águas, bem como privatização do uso de outros recursos naturais. Cerceamento da liberdade em casos que envolvem prisão, detenção arbitrária ou cautelar de integrantes da comunidade. Criminalização por processos civis, criminais ou administrativos, casos em que não são mobilizadas ações possessórias com o intuito de criminalizar ações penais e até mesmo procedimentos administrativos, como, por exemplo, processos de multas ambientais e supostos crimes ambientais. Destruição de casas e ou plantações, casos em que o ataque e a violência geram a destruição de casas, plantações, entre outros. Está inserida nessa categoria a hipótese de incêndio criminoso. Perda ou possibilidade de perda do território e ou intervenção de terceiros. Casos de ataque e violência que envolvem a ameaça de despejo e ou remoção concretizadas, loteamentos irregulares, violação do direito de consulta, livre, prévia e informada, exploração mineral irregular, entre outras. E outros. Nessa categoria podem estar incluídos casos de abuso de autoridade, assédio moral, tortura, falta de políticas básicas, retirada forçada de crianças quilombolas e violência de gênero.
E ele usava os búfalos para isso. As nossas casas eram de pau a pique, palha, e o búfalo come isso tudo. Então, a gente não tinha arame para fazer cerca também. E mesmo que tivesse, eu acho que o búfalo não respeita muito arame. Então, os bichos comiam nossas roças, né? E a única coisa que a gente tinha era roça para alimentar a família. Eu era criança no tempo. Mas eu lembro de uma roça nossa que estava com arroz na hora de colher, assim. Rapaz, com uma noite o bicho comeu tudo, não ficou um cacho de arroz, assim. Isso foi um ano muito difícil para nós. Eu falei assim, não, Marco, mudou o negócio aqui, agora é diferente. Naquele tempo, quando você mexia com uma pessoa, com a família, só tinha ela, né? Ninguém se doía por ela, assim. Eu pelo menos não tinha coragem. Hoje não, hoje se você mexer com uma pessoa, você mexeu com todo mundo, mexeu com o território inteiro. Aí ele mangou, né? Ele deu uma risada assim, mexeu com todos, né? Então é assim. Eu falei, é bem assim. E a gente não vai aceitar mais você entrar aqui, não. Tá? Eu acho que interessa muito os fazendeiros que o título seja individual, porque assim eles podem comprar, né? De um e de outro, de novo e de novo. E acaba que a gente torna ficar sem o território, né? Por isso que o território não é título individual, precisa ser coletivo. Para evitar que perde novamente esse território e depois volte atrás do Estado querendo terra de novo, né? A limpeza da área, uma ou várias dessas ações em conjunto, se trata apenas de uma parte do processo. Para que se efetive a grilagem, é necessário ainda algum documento que sirva para comprovar a falsa propriedade da terra. Um bom resumo dos métodos não digitais foi dado pela CPI do Sistema Fundiário, que listou 7 métodos utilizados no processo operatório da grilagem. 1. Compra pelo grileiro do direito de posse de pequenas áreas com benfeitorias sem confrontações ou limites. Em seguida, é requerido o uso capião da área, embora muitas vezes não exista registro algum de propriedade particular. Mas, com a sentença não cumpridas as exigências legais, acompanhada de um mapa abrangendo milhares de hectares, é conseguido o registro de propriedade do imóvel em livro próprio. 2. Registro de títulos de ocupação de posse no livro de registro de imóveis. 3. Falsificação de títulos e seus registros posteriores no registro de imóveis, sem observância, nesses casos, do exigido por lei. 4. Registro de simples escritura de compra e venda, sem existir a linhagem das transmissões ou cadeia dominial, conforme exigências da Lei de Registro Público em vigor. 5. Hipotecas de grandes áreas às instituições creditícias, sem estarem registradas no livro próprio. 6. Sentenças declaratórias de uso capião proferidas por juízes de direito sobre áreas de grande extensão, sem dar vistas dos autos, quer à União, ao Estado ou à Prefeitura. 7. Ações possessórias julgadas procedentes em favor de grileiros que justificaram a propriedade com meros certificados de cadastro do INCRA. O advogado e professor Otávio Mendonça, em depoimento à CPI da grilagem, trouxe mais especificações dessas técnicas de fraude da grilagem. A. Fraudes em títulos, assinaturas, nomes, dizeres, datas e números falsificados, referência a livros e cadastros inexistentes, canhotos rasurados e descoincidentes. B. Fraudes nos processos. Como os títulos são apenas a derradeira etapa de um processo aquisitivo, é óbvio que não podem ser válidos se inválidas as etapas essenciais anteriores. Aparecem, entretanto, títulos sem processo ou processos sem formalidades insupríveis, como a identificação do comprador, o pagamento do preço, os editais regularmente publicados e as decisões concessivas. C. Fraudes na demarcação. Houve época em que os mapas regionais eram precaríssimos, os técnicos de topografia escassos e, na maioria, desaparelhados para atender à sofreguidão dos compradores. A consequência é que muita demarcação se fez na prancheta, sem qualquer amarração no território, indicando linhas e azimutes imaginários que não correspondem aos marcos nem às picadas de espécie alguma. Há loteamentos inteiros vendidos em São Paulo entre 61 e 64, cujas glebas quase sempre de 4.356 hectares, com perímetros, portanto, de 26,5 km, aparecem percorridos no mesmo dia e com declinações magnéticas semelhantes em 20 lotes contíguos.
D. Fraude de localização. Muitas terras se venderam sem que ninguém se sabe onde ficam e muitas outras que ficaram por cima de lotes anteriores já vendidos. São os famosos título pluma ou pena, que estão à procura de um lugar onde cair. Se embaixo não há ninguém, ali repousam até aparecer o dono. E se não aparece, consolidam o domínio e a posse, embora sem correspondência alguma com a descrição de seus documentos. Antigamente, a titulação referia sempre à borda de um rio. Com as estradas, passaram elas a ser tomadas como base, através de um quilômetro determinado e por uma certa distância, para a direita ou para a esquerda. Tais estradas, entretanto, muitas vezes tiveram seu traçado corrigido e a sua quilometragem renumerada. E como a demarcação não fora de fato feita, a única localização possível passou a ser pelos vizinhos e pelas plantas de loteamento originários. Se aqueles não existem ou também não sabem onde ficam, e se estas são incorretas, a plotagem exata torna-se infactível. Daí os terríveis problemas de superposição, uma espécie bizarra de propriedade vertical, sem condomínio e sem solução. E. Fraudes no registro. Infelizmente, com louváveis exceções, registrou-se tudo quanto se quis no cartório da Amazônia. O decreto 4.857, de 39, que disciplinava os registros públicos até 76, quando entrou em vigor a lei número 6.015, de 73, prescrevia que no livro 3 apenas seriam escritos os atos transmissivos da propriedade, enumerando a natureza e o objeto desses atos. Nesse aspecto, a legislação atual nada inovou, salvo transferir o registro das transmissões para o livro 2 e criar para cada imóvel uma folha própria, com a matrícula inicial e as averbações posteriores. É certo que, tanto a lei antiga como a nova aceitam como documentos registráveis as certidões extraídas de processos. Tal expressão não parece, contudo, abranger as certidões administrativas, que, fornecidas criminosamente, tantas vezes ensejaram transcrições fraudulentas. No mesmo relatório, fora apontado ainda o fato jurídico de que a morte transfere o domínio, permitindo que o inventário do falecido englobe terras para além do local onde o imóvel se situa. Importante destacar que os métodos de grilagem não se esgotam aqui. Há inúmeras brechas em legislações locais ou marcos próprios de uma região que permitem que o processo ocorra. A exemplo do que ocorreu entre os anos 40 e 50, quando houve uma grande demanda por produção de borracha no Brasil, impulsionada pela Segunda Guerra Mundial. Por causa disso, foram expedidas concessões para seringais válidas por apenas um ano. Porém, décadas depois, estes documentos de concessão ainda estavam sendo usados como base para solicitar documentos de terra. Aqui basta a compreensão de que a grilagem tem métodos bem delimitados e constantemente atualizados. Vai de cima deste morro, ninguém sai. Ao grileiro nós vamos resistir. Todo o povo daqui vai descer e uma ordem geral vai partir, que é botar o grileiro pra correr. Oi, grileiro, vem. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Oi, grileiro, vem. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Esse foi mais um episódio do podcast Se o Grileiro Vem, Pedra Vai, onde realizamos a leitura da monografia de mesmo nome do Chico Souza, apresentada ao Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. Texto, Chico Souza. Vozes, Laísa Fernanda Alves da Silva, Irene do Planalto Chemin e Chico Souza. Consultoria de podcast, edição e montagem de som, Irene do Planalto Chemin. Fotos, Durval Mota e Chico Souza. Identidade visual, Alex Nogueira. Divulgação e mídias sociais, Laísa Fernanda Alves da Silva. A música tema é Grileiro Vem, Pedra Vai, do Centro de Cultura Popular. Na descrição desse episódio estão disponíveis as referências teóricas citadas, a monografia do Chico completa e o endereço das nossas redes sociais. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Oi, grileiro, vem. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. De cima deste morro, ninguém sai. De cima deste morro, ninguém sai. De cima deste morro.